Isso, então aqui agora a gente vai configurar o repository e o service, né? Então, assim, o service ele vai prover um serviço para a gente que vai ligar com o repository de acesso ao banco de dados, tá? Vamos aqui na parte de pacotes. A gente já tem aqui um repository, usuário repository, tá? A gente já tem ele aqui. Só que aqui tem um detalhe, tá? A gente já tinha feito já a interface do usuário repository, estendendo do CRUD repository, que o CRUD repository ele nos dá pronto várias consultas ao banco de dados. Porém, a gente tem que fazer uma consulta, tá? Usuário, vou dar o nome aqui, ó, find, que é buscar, usuário por login. Então eu vou buscar o usuário por login. Deixa eu só parar o servidor aqui. Está ocupando memória. Isso. String login. Tá? Por que a gente vai passar só o login? Porque existe um determinado local dentro da validação por GWT que vai ligar a validação desse token com o usuário e a senha, só que assim, o Spring Security vai usar o usuário e a senha, só que em determinado momento a gente vai passar para esse nosso repository apenas o login, porque em determinado ponto da nossa validação a gente só vai ter só o login para fazer a validação. Já vai ter sido feito pelo Spring e vai ter um ponto que a gente vai passar só o login, porque a gente só vai ter só o login em mãos, tá? Aí a gente tem que fazer aqui uma query. Query é uma consulta no banco, tá? Então você vem aqui, ó, query do data JPA repository. E daí a gente vai escrever aqui, ó, select o de usuário, né? From, a gente escreve a classe daí, porque a gente trabalha com classe, e o alias u, né? Onde o ponto login é igual ao parâmetro que eu vou passar na primeira posição, tá? Então, se você segurar o Ctrl e clicar, ó, ele vai exatamente para a nossa classe. Alt, setinha para trás, volta. Então ele vai fazer essa consulta no banco de dados. Ele vai pegar, a gente vai passar por parâmetro, vamos passar o login, tá? E ele vai executar o select na tabela usuário, onde o login é igual o que foi passado aqui, tá bom? A gente tem que o parâmetro e a posição do parâmetro. É assim que funciona no JPA, a passagem dos parâmetros aqui, tá? Onde o login for igual e ele liga, a gente só tem um parâmetro aqui, um parâmetro, por isso que a gente especifica um parâmetro no método. Então, um parâmetro no método, recebendo como parâmetro, um parâmetro, tá? Posição. Beleza, então a gente tem que fazer o service agora. Vamos ver se tem um pacote de service aqui. Nem tem um pacote de service criado, né? Deixa eu ver aqui. Então a gente vai criar esse pacote aqui de service, tá? Deixa eu só achar o ponto que eu fiz aqui. Esses services. Deixa eu ver. Deixa eu ver, eu tenho que achar ele. Ah, tá, lembrei. Deixa eu só achar aqui o ponto dos services que eu fiz, tá? Eu tenho que pegar aqui para eu não errar. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Isso, tá? A gente vai ter aqui agora
um serviço. Então, a gente já fez aqui o nosso repository. Tá? Deixa eu só conferir aqui se o meu usuário, repository, é login mesmo. Isso, login, tá? Tá certinho. Tá bom? Beleza. Então, a gente vai criar agora aqui um serviço. E esse serviço nosso, a gente já vai usar também um padrão aqui do Spring. A gente vai criar um pacote de serviço. A gente não tem nenhum pacote de serviço aqui. No botão direito, new, não package. Então vai ser o curso.api.rest.service. Tá? Vamos ver aqui no nosso application, vamos ver se a gente configurou, se está configurado component scan, tá? Para ele pegar o nosso pacote de service. Beleza. Tá? Então aqui no nosso pacote de service, a gente vai fazer isso aqui, ó, uma nova classe nele. Vamos pegar uma classe. E a gente vai fazer aqui, ó, implementação user details service. Por quê? Eu estou dando esse nome aqui. Porque a gente vai implementar uma interface aqui do Spring que já tem por padrão um método para buscar no banco de dados o nosso usuário, tá? Então a gente vai implementar aqui, ó, user details, aqui, ó, aqui embaixo, service, tá? Cuida com o pacote, core user details, tá aqui o pacote user details service. E ele vai pedir automaticamente para a gente implementar um método que é chamado de load user by name user, tá? E é por isso que a gente criou aquele repository carregando apenas, passando por parâmetro apenas o username ou então o login, tá? A gente tem que anotar essa camada com @service, para o Spring controlar pra gente. E aqui na injeção de dependência, a gente tem que pegar o usuário repositor, tá? Usuário repositor, cuida para digitar aqui com a letra minúscula aqui, tá? @authoride, tá? Que é a injeção de dependência que ele vai injetar automaticamente esse nosso repositório que a gente fez antes aqui dentro do serviço. E daí o que a gente só tem que fazer é que a gente vai fazer uma validação, tá? Então, automaticamente, o Spring ele vai chamar por trás, a hora que a gente invocar esse serviço nosso lá na implementação mais para frente que a gente vai fazer do Spring Security, a gente vai invocar esse serviço e ele vai fazer todo o processo automático para a gente. Mas para isso, a gente precisa fazer a nossa parte também. O primeiro passo é o quê? Consultar aqui no banco, ó. Consultar no banco o usuário. Como é que a gente faz? Vai fazer isso aqui, ó. Vamos instanciar um usuário. Então a gente tem aqui uma classe usuário, que é a nossa classe usuário, igual ao quê? Usuário repository ponto o método, ó, find user by login, passando o quê? O login. Aqui no caso o login dele é o nosso username, tá? E daí a gente vai fazer aqui uma validação, ó. Se ele não encontrar o usuário, se for null, ó, não encontrou o usuário, a gente vai dar uma exceção, ó, true, new, username not found exception, tá? Então quer dizer o quê? Ó? Username não encontrado. Ó, pode ver que a gente tem algumas validações aqui, algumas classes para serem usadas. Então a gente vai dar uma mensagem, ó. Usuário não foi encontrado. A gente pode dar essa mensagem no sistema, caso não encontre o usuário. Senão, a gente vai ter que retornar uma implementação desse user details.
Se a gente for ver a nossa classe usuário, a gente implementou o UserDetails, tá vendo? Justamente para poder retornar aqui nesse método padrão agora do Spring, tá? E o que eu tenho que fazer daí? A gente tem que fazer aqui, ó, retornar um new user, cuida com o pacote aqui, cuida, ó, é o pacote do Spring, tá? E a gente vai retornar o primeiro parâmetro, user.get, opa, é usuário.getLogin. A gente tem que passar a senha dele também, .get, que foi carregado, e usuário.as autoridades dele, tá? Então eu vou dividir aqui esses três parâmetros para ficar fácil para a gente entender. Então nesse momento, como a gente está usando todo o padrão do Spring, ele retorna uma implementação do UserDetails, por isso que o nosso usuário, ó, tá? A gente implementou o UserDetails, tá? E a gente retorna esse user aqui, ó, tá? E esse user, o que eu estou passando aqui para ele? Como já existe o usuário, está validado, a gente vai liberar o login para ele. Então a gente implementa esse usuário, esse construtor aqui do próprio Spring, cuida que tem aqui, ó, o pacote, tá? UserDetails. E a gente já passa o login, a senha e as autorizações dele. O resto, se a gente clicar, pode ver que ele passa true, dizendo se está validado, se está autêntico, tá vendo? Aqui ele passa por parâmetro enable, dizendo que está habilitado, aqui ó, com esse parâmetro, tá? Então o nosso passo, a parte mais simples que a gente tem para implementar essa autenticação é usar todos esses recursos que o Spring aqui ele nos provê, ele nos dá. Parece meio complicado, mas a gente vai dar uma revisada aqui agora em tudo que a gente fez. Tá? Então a gente pegou e implementou a classe de autorizações. Ele tem que implementar essa interface aqui que controla as autorizações. Depois, o usuário, a gente implementou a interface UserDetails, que é específica para detalhes de usuário de autenticação. Fizemos lá o nosso mapeamento, criou a tabela no banco de dados com os papéis conectados. E a gente criou daí um repositor que a gente vai consultar no banco de dados o usuário pelo login. E a implementação desse service usando o repositor e implementando essa interface do UserDetails Service para a gente poder usar o padrão do Spring, tá? De carregamento e validação de usuário. Então, se a gente carrega o usuário usando o repositor, se não tem, a gente já dá uma mensagem para estourar no sistema, tá? Por que a gente está dando uma exceção? Justamente para parar a validação. Aí não vai logar, tá? Caso o usuário esteja correto, carregou certinho, a gente passa uma implementação do usuário já, passando daí o login, o password e as autorizações, tá? Se eu não me engano, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Usuário, tá? Ele também funciona. Mas por que eu estou passando o new user, fazendo aquela construção? Por que não está passando o usuário direto? Tá? Por que eu estou fazendo isso daqui, ó? Porque eu estou retornando esse objeto aqui do Spring, que ele vai fazer muito por nós na parte de autorização. Entenderam? Por isso. Ele tem toda a parte aqui já padrão, já autêntica, padronizada. Ele vai fazer tudo por nós. A gente tem que usar e abusar do poder aqui do framework, certo? Então ele tem muitos métodos aqui de validação, de processamento, já que a gente vai usar dentro lá do nosso método, nosso código.
Pode ver que aqueles padrões que eu tinha falado, ó, tá vendo, ó? Roles, ó. Role, tá vendo? Legal, né? A gente já trabalha com padrão. Você entendeu o padrão do sistema, fica muito mais fácil de você usar, de trabalhar, de programar, tá? Então, poderia apenas passar o usuário? Poderia, mas aqui eu estou usando mais recursos do Spring, por isso que eu estou construindo esse usuário próprio já do Spring para autenticação e passando daí o login, o password e a lista de autorizações, tá? Então essa primeira parte está feita e a gente tem que fazer agora a construção do serviço de autenticação do Spring Security.